Vale a pena investir em crédito privado? Se você tem intenção de investir em crédito privado e está com essa dúvida, fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar mais sobre o tema e sobre o atual momento de mercado. Extremamente importante ter esse entendimento antes de ingressar nessa classe de ativo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luciano Herzog, eu atuo como consultor de investimentos e também sou o criador desse canal. Durante a minha trajetória na consultoria de investimentos, assessoro dezenas de famílias e sim, uma parcela relevante do patrimônio está em renda fixa atrelada a crédito privado. Eu sei muito bem os riscos dessa classe e por isso estou criando esse vídeo em forma de alerta que a gente está vendo uma enxurrada de investidores indo para crédito privado sem conhecer todos os riscos. Primeiramente, para introduzir o assunto, acho importante a gente contextualizar, falar qual que é o conceito. Crédito privado são títulos de renda fixa que não são emitidos pelo governo federal, como as NTN-Bs, os títulos públicos, e nem pelos bancos, como CDBs, LCI, LCA. São títulos emitidos por empresas, por concessões privadas ou por securitizadoras. Os mais comuns são debêntures, CRIs, CRAs. E aqui no Brasil, esse ano, a gente tem visto uma movimentação muito grande para esse segmento de títulos, alcançando em julho o recorde histórico, uma captação de 97 bilhões de reais só para títulos de renda fixa crédito privado. E aí tem vários fatores que estão contribuindo para que os investidores migrem para essa classe de ativo. Principais, taxa de juros historicamente muito alta, a gente está num período de juros alto, ele deve continuar assim ou ainda continuar subindo. A má performance dos fundos multimercado, então muitos investidores sacaram seus recursos de fundos multimercados e foram para crédito privado. Outro fator importante também, a gente teve uma mudança na legislação de fundos exclusivos, incluindo tributação come cotas, caso que não tinha anteriormente, então teve muitos investidores desmanchando essas estruturas e migrando para crédito privado, principalmente o isento, que são os CRIs, CRAs, ou debêntures incentivadas, e isso tudo fez um volume muito grande para essa classe, o que ocasionou um achatamento dos spreads. Daí agora vocês vão dizer assim, Luciano, que loucura é essa? O que é spread, achatamento de spread, o que é isso? Tá? Então, aqui eu acho que é o ponto principal do vídeo, que vocês têm que prestar muita atenção e entender por que essa classe ela se tornou mais arriscada agora, principalmente do que ela era um ano e meio atrás. A renda fixa privada, ela tem um risco maior do que a renda fixa pública ou a renda fixa bancária. Então ela precisa negociar com um prêmio para te estar correndo esse risco. Então, se eu vou comprar uma debênture, na prática eu estou emprestando meu dinheiro para aquela empresa. Vamos combinar que é muito mais fácil uma empresa quebrar do que o governo federal quebrar. Então, a gente exige que a gente consiga uma taxa maior para fazer essa operação e essa diferença entre a taxa da renda fixa pública para a privada é o que a gente chama de spread. Então, historicamente, a gente sempre vai ter uma taxa mais alta para o título de renda privado. Eu vou colocar um gráfico aqui na tela que mostra o spread da renda fixa crédito privado em relação à NTN-B ano a ano aqui. E vocês vão ver que em 2024, agora, a gente está com um menor spread desde 2022. E a gente pode ver algo curioso ali também, a gente está antecedendo o maior spread que foi em 2023. Então, o que aconteceu? Quem vai lembrar aí que acompanha o mercado há pelo menos um ano e meio, 2, vai lembrar que em janeiro de 23 a gente teve dois eventos bem emblemáticos, que foi o pedido de RJ da Light e também a fraude em Americanas, o que ocasionou uma rejeição ao mercado de renda fixa crédito privado muito grande. Vários fundos tiveram cota marcando negativo naquele período e muita gente saiu do mercado de crédito privado vendendo a qualquer preço. E isso fez o spread aumentar. O que acontece é que depois o pessoal foi vendo que foram eventos isolados, teve algumas outras RJs, mas não nessa magnitude, e o pessoal foi voltando para a classe de crédito privado. E o que aconteceu? Os fundos de investimentos continuaram ali alocando em crédito privado, e quando passou ali 12 meses, que estava ali em janeiro, fevereiro de 24,
o pessoal olhou assim aquela cota daqueles fundos, olhou assim, nossa, que rentabilidade extraordinária, vou aportar tudo aqui agora. Por quê? Pegou o fechamento do spread, lá ele estava em janeiro, fevereiro de 23 com spread elevado, comprando e posicionado em títulos na baixa, e conforme esse spread foi fechando, ele fez uma alta muito superior ao CDI, e muitos investidores, eles têm um comportamento errado, eles dirigem olhando o retrovisor. Então eles olham ali, últimos 12 meses. É a única coisa que muitos investidores olham. Esse fundo aqui deu tanto, cento e tantos do CDI nos últimos 12 meses. E ele vai lá e aplica achando que vai perpetuar aquele resultado ali para frente. Mas aquele resultado foi muito de estar comprado e estar investindo em crédito privado quando o spread estava muito alto e carregar essa posição até agora esse ano que o spread achatou muito. Então, a gente está vendo um comportamento muito errado dos investidores e por isso que eu estou criando esse vídeo de estar investindo nessa classe num momento que o spread está muito achatado, esperando que vai repetir o mesmo resultado do último 1 ano e meio. Uma coisa que contribui para essa visão que eu tenho de mercado, vocês podem ver várias gestoras estão fechando para captação os seus fundos. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles não estão enxergando oportunidades de conseguir ter um retorno consistente para o cotista. Tem que lembrar que a gestora, além de alocar nos fundos, ela tem que descontar a taxa de administração, de performance, e às vezes descontando essas taxas, custos dos fundos, fica igualado a um título de renda fixa do governo, né, um título público. Então, fica complicado. Então, muitas gestoras estão fechando os fundos agora, esperando abrir oportunidades no mercado. Em algum momento vai acontecer. A dúvida é quando? Essa é a pergunta de $1 milhão. Se a gente soubesse, né, a gente se posicionaria um dia antes ali e estava tudo certo. A gente não sabe. Então, mas a gente sabe que em algum momento vai acontecer algum evento novamente, como Americanas, como Light, e vai fazer esse spread de crédito privado aumentar novamente, e aí sim, um bom momento para fazer a alocação. Agora, se você chegou até esse ponto do vídeo, você deve estar se perguntando, Luciano, tu falou tanto aí da classe de crédito privado, eu fiquei apavorado, não vou mais investir. Bom, também não é assim, também não é nem 8, nem 80. É uma classe importante para compor o teu portfólio de renda fixa. Dentro da tua composição do portfólio na parte de renda fixa, tem que ter uma parte na renda fixa pública, na renda fixa bancária e uma parte na renda fixa privada. É importante ter ela, só que a gente tem que tomar certos cuidados antes de alocar. Então, se você chegou até aqui nessa parte do vídeo, eu vou te dar algumas dicas para te alocar em crédito privado. Primeiro lugar, precisa diversificar. Não pode ter uma posição muito grande, porque por melhor que seja a empresa, tem muitos investidores que concentram demais e ainda mais em títulos longos, o mercado muda, as condições das empresas mudam e aí pode ter uma dificuldade muito grande de sair antecipadamente dessa posição antes do vencimento, com uma marcação a mercado grande. Quem não entende como funciona a marcação a mercado, eu vou deixar aqui um vídeo que eu já fiz explicando como funciona a marcação a mercado. Então, em primeiro lugar, cuide do tamanho das posições e diversifique. Segundo lugar, não tenho tempo e não tenho um profissional de confiança me assessorando nos investimentos. Faça via fundos, muito mais seguro, tá? Existem ótimas gestoras no mercado que eu recomendo para os meus clientes aqui, que é muito mais prático e, no final, muito mais seguro, porque numa posição só, num fundo, ele está diversificado em mais de 100 títulos, muitas vezes. E agora, falando um pouquinho mais de timing, né, do momento que a gente está, eu estou gravando esse vídeo em novembro de 2024, a dica acho que mais importante é, quem ainda não montou a posição de crédito privado, faça isso com calma. Não precisa alocar tudo agora. Exija um spread mínimo para correr o risco da empresa e vá fazendo essa alocação aos poucos. Outra estratégia que eu uso aqui também, diminua o duration da carteira de renda fixa crédito privado, agora nesse momento de spreads apertados, para a gente ter caixa de se reposicionar em algum momento quando esses spreads virem a aumentar novamente. Então, essa é uma informação, uma dica valiosa, e o que a gente vê justamente os investidores fazendo o contrário. As empresas sabem que está nesse momento agora de spread achatado, elas estão recomprando suas dívidas e fazendo novas emissões, novas ofertas para 10 anos, pagando NTNB mais 0,5, 0,6, 0,4,
um prêmio muito pequeno para te correr o risco de uma empresa por 10 anos. Se você ficou até aqui agora no final do vídeo, eu vou deixar aqui um link aqui embaixo do meu site, ali tem as minhas informações de contato, você pode colocar seu nome, telefone, e-mail, e a gente entra em contato e faz uma análise de carteira gratuita. Muito importante nesse momento agora de mercado, a gente ter cuidado e não simplesmente sair alocando em qualquer taxa, a qualquer prazo, tem que ter muito cuidado. Renda fixa privada envolve um risco muito alto. Se a empresa quebra, depois para recuperar o dinheiro não é tão simples, então é muito importante, tem que ter muito cuidado. Então eu vou deixar aqui esse link aqui embaixo para vocês poderem se inscrever e fazer uma análise de carteira gratuita. Quem gostou do conteúdo, por favor, deixe um like, compartilhe com seu amigo, se inscreva no canal. Essas métricas são muito importantes para a gente continuar entregando aqui um conteúdo de qualidade no YouTube. Muito obrigado por hoje e até a próxima.